A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. A sua rádio. Está entrando no ar. Programa Lições Bíblicas. A paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos, né? Hoje estamos aqui no programa Lições Bíblicas, vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede, a você que está aí ligadinho conosco, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Hoje nós estamos aqui felizes, né? Estamos recebendo uma família aqui abençoada, né? E hoje o nosso pastor Alessandro vai estar aqui ministrando a lição para a gente. A gente já quer dar a paz do Senhor, pastor Alessandro. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a todos, ao quanto o som, né, dessa rádio tão abençoada tem chegado nos seus lares, através da tecnologia, né? Deus deu sabedoria ao homem e nós vamos usando, né, essa bênção que Deus nos dá para poder disseminar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, né? Pastor Alessandro está com a família aqui, a gente também dá a paz do Senhor, Alessandra, Bia, Deus abençoe a vida de vocês. Também conosco nosso irmão Ataí Barbosa, né? Está dando a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, irmão Ataí, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Odete Santana, paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. E ela está pedindo oração pelo pastor Carlos e esposa, e também por sua família e todos da igreja Semeando em Boa Terra, em Santa Lúcia. Amém, irmã Odete. Deus abençoe sua vida. Nosso irmão presbítero Coraci também, nessa noite, um grande abraço. Nossa irmã Expedita Lira, paz do Senhor, Elizabeth, Gelson também, pastor Alessandro. Amém, a paz do Senhor, irmã Expedita, prazer tê-la conosco. Amém, glória a Deus, né? Nossa irmã Luísa de Brito também conosco, a paz do Senhor, irmãos, glória a Deus por este programa, amém, já entrou aqui glorificando e adorando o Senhor, glória a Deus. Nossa irmã Neide, boa noite, a paz, irmãos, muito bom estar ligados nessa rádio abençoada, né? E ela colocou participação super especial, pastor Alessandro, Deus abençoe, meus irmãos. A paz, irmã Neide, Deus abençoe a vida da irmã também. Glória a Deus, né? Nossa irmã Geni Rosa, a paz para os irmãos, a paz, irmã Geni, Amanda, Deus abençoe vocês. Obrigada aí pela participação, né? E nossa irmã Expedita continua pedindo oração pela sua sobrinha Aline. Daqui a pouco a gente vai orar, irmã. Vamos continuar orando pela vida da Aline, sim, nessa noite. E a nossa irmã Luísa de Brito está agradecendo a Deus pelo cunhado do pastor o Oscar Serafim, que teve alta e está em casa. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção, nessa vitória que o Senhor concede. Nossa irmã Odete também pedindo oração pela irmã Joseli e família. Vamos continuar orando, sim, irmã Odete. Nosso irmão Atair, nosso Deus é digno de toda louvor, glória, aleluia. Amém, glória a Deus. Nossa irmã Geni também pedindo oração pelo seu sobrinho Alisson, né, que está no hospital com Covid, a esposa e as filhas estão bem, graças a Deus. Vamos estar orando também pela vida do Alisson. Nossa irmã Odete Santana, hoje tem reforço, pastor Alessandro, Deus abençoe. A paz, minha querida, Deus abençoe também a sua vida e família, tá? Amém. Nossa irmã Geni Rosa também, a paz, pastor Alessandro, saudades. Muita, irmã, para a senhora, na Mandinha também, deixa um abração para todos aí. Daqui a pouco ela está chegando aí de São Paulo, né? Está retornando, verdade. Se Deus quiser. Nossa irmã Expedita, que Deus te abençoe grandemente, né? As famílias também de Porto Carreiro. Amém, irmã Expedita. Também eu quero deixar aqui um grande abraço aos meus pais que estão conectados conosco, né? Nosso irmão Ezequias, nossa irmã Severina. Deus abençoe a vida de vocês. A Elisete também que está ligadinha conosco. Elisete, aquele abraço. Deus abençoe a sua vida. Nesse momento nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa programação, né, pastor? É sempre importante a bênção do Senhor. E nós vamos estar orando, vou pedir ao pastor Alessandro para estar orando, para que Deus venha abençoar essa programação. Junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus.
Senhor Deus, aqui estamos em Tua presença. Aleluia, na noite Jesus, desse dia aqui, nome, Senhor, nessa glória rádio tão nome. Abençoada, que tem sido um instrumento Teu Jesus, para a propagação aleluia, do Jesus. Teu Evangelho. Senhor, Deus, nós queremos Te pedir agora que o Senhor tome a primazia, Senhor, em nosso meio, amém, que não Jesus. Possa ser o homem, Senhor, mas glória o Teu Santo Espírito a falar às mentes e aos corações, amém, que o Teu Jesus. Evangelho, Senhor, possa ser propagado e o Teu nome, mais uma vez, possa ser glorificado em tudo que iremos realizar glória na noite nome, desse Senhor dia, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, nós estamos aqui de volta no programa Lições Bíblicas. Queremos convidá-lo para estar conosco ali em nossa igreja, Assembleia de Deus, do Ministério de Cordovil. Nós estamos ali na rua Porto Carreiro, 153, Cordovil, pertinho da estação de trem de Cordovil. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, temos escola bíblica dominical, né? O nosso superintendente está aqui, não é verdade, né, pastor? Está todo mundo convidado, né, para a escola. É verdade. Tem classe para todo mundo. Temos classe de jovens, classe de irmãs, classe de obreiros, adolescentes, criança. Venham, traga toda a família, que tem classe para todo mundo, né? Amém, glória a Deus. E às 18 horas nós temos nosso culto, né? E quartas e sextas-feiras o culto começa às 19 horas e 30 minutos. Você é o nosso convidado especial, aparece lá, vai fazer uma visitinha, será muito bem recepcionado. Você pode participar dessa programação, você pode deixar seu pedido de oração aí na página do Facebook, página da Rádio Missões. No final da programação nós estaremos orando pelos pedidos de oração também. A nossa irmã Expedita deixou para a nossa meditação nesta noite o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, glória a Deus. Isso aí que nos dá a segurança, a certeza que não estamos sozinhos, mas nós temos um pastor que cuida de nós a cada momento, a cada instante da nossa vida. E a nossa irmã Odete Santana também está aqui deixando para a gente uma palavra bíblica também para a nossa meditação nessa noite, que é Deuteronômio 31, versículo 8, que diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Que lindo, né? Muito lindo, glória a Deus, né? Obrigada aí, irmã Odete, por essa palavra, irmã Expedita também. Deus abençoe a vida de vocês, né? Conosco também, participando nessa noite, nossa irmã Carminha, né? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. A paz do Senhor, irmã Carminha. Deus abençoe a sua vida, né? Nossa irmã Odete Santana, pastor Alessandro, lembro do tempo da cantina que eu e meu esposo trabalhava aí para o IBED. Oi, como lembro. Era parada obrigatória. Saudade dos irmãos, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Nossa irmã Jenny Rosa, quero agradecer a Deus por uma porta de emprego para o marido da minha neta. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção, essa vitória, né? Mesmo em meio à pandemia, o Senhor abre portas, né? É verdade. Não há portas fechadas para o nosso Deus. A nossa irmã Expedita aqui, né? Está deixando a paz do Senhor para a irmã Carminha também. Nosso irmão Jorge Luiz, a paz do Senhor para os amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor para os pastores da Porto Carreira. Amém, a paz do Senhor, irmão Jorge, um prazer, uma honra tê-lo conosco aqui nessa programação. Amém, glória a Deus, né? Então hoje estamos aqui, vamos estudar mais uma lição abençoada e nosso pastor Alessandro vai estar aqui ministrando para a gente. Vamos ter essa honra, esse prazer aí, tê-lo conosco aqui, né? Amém, o prazer é todo nosso. Estamos aqui para falar um pouquinho daquilo que Jesus tem feito, né, por nós e ainda continua a fazer, né, na história do ser humano, né? Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, né? E temos visto não só o que Jesus fez no passado, mas temos também visto o que Jesus ainda continua a fazer, o que Ele pode fazer na vida, na família de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. Amém, né, pastor? Então, a nossa aula de hoje é uma aula tão importante
falando sobre evangelismo, missões, né? Eu acho que a igreja realmente ela precisa voltar a um entendimento de pregar a palavra em todos os lugares, né? Porque o campo é o mundo, como a Bíblia fala, né? Eu acho que a igreja precisa retomar essa questão realmente da evangelização, né? Em todos os lugares, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? É verdade, eu penso que já seria um grande passo, né? Se nós como igreja dessemos a mesma atenção, né, que nós damos às atividades locais, né, internas da igreja, como seria uma bênção se dessemos a mesma atenção, tivéssemos o mesmo carinho pela obra missionária também, quanto que seria uma bênção, né? Amém. Então vamos começar a nossa lição, pastor? Fica à vontade. Amém. Eu gostaria de começar, né, como diz por aí, né, começar do começo, né? E nesse início a gente pode começar pelos conceitos, né? E existem 3 conceitos que são importantes, embora os termos sejam semelhantes por possuírem a mesma raiz, mas diz respeito a 3 realidades distintas, que é a realidade de evangelho, de evangelização e de evangelismo, né? Evangelho, a origem, né, esse termo vem do grego, que é o idioma em que o nosso Novo Testamento ele foi escrito, e nos traz uma ideia de uma boa notícia. Então, o evangelho, de uma forma geral, é uma boa notícia, né? Agora, quando a gente fala de evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, é esse evangelho que a lição de hoje retrata. Então, quando a gente fala do evangelho do Senhor Jesus Cristo, é basicamente, em resumo, aquilo que o evangelista João descreveu, né, na sua obra, no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, que a gente chama tão carinhosamente, né, de o textuário, né, da Bíblia Sagrada. E ultimamente temos visto tão pouco, né, se pregar em cima de João 3,16. E ali está descrito, né, de forma bem direta e resumida o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É que Deus amou o mundo de tal maneira que não conseguiu ficar indiferente, né, à nossa realidade. Verdade, né? Fez algo, né? Fez algo, né? É o amor, não só de palavras, mas é o amor de atitude, né, de ações. E ele entrega para nós o seu único filho, não encontrando algo mais precioso, né? Ele entrega para nós o seu único filho, né? Para que viesse e morresse por todo aquele que nele crê, né? Ele morre pela humanidade, e todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador na sua vida poderá desfrutar, né, dos frutos da obra da redenção, né? E a obra da redenção fala de não perecer, né? Fala de uma salvação, né? Salvação remete a livramento, né? E aí, falando de livramento, a gente pode descrever pelo menos 3 tipos de livramento, né, que a obra redentora de Jesus nos traz. Uma delas é o livramento do poder do pecado, que o poder se divide no poder mortificador e no poder escravizador do pecado. Mas também salvação fala de livramento da condenação eterna. Aí a gente está falando do inferno, né? E o inferno com o I maiúsculo, né? O lago de fogo e enxofre, né? E a gente também está falando de livramento da ira do Senhor, né? E aí remete ao estudo do livro do Apocalipse, né? A área escatológica, que fala da grande tribulação, que é onde a Bíblia diz que haverá um dia que a ira do Senhor irá ser derramada sobre o mundo pecador. E aí chega até nós a promessa, né? A igreja de Filadélfia: se guardares a palavra da minha paciência, eu também, o Senhor, guardarei a vós da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, salvação remete livramento da condenação eterna,
da ira de Deus sobre o mundo e do poder mortificador e escravizador do pecado, mas também o plano da redenção, né, a obra redentora do Senhor Jesus, né, que é essa boa nova que a lição nos traz. Ela não fala somente de um livramento, de uma salvação, mas ela fala também de uma vida eterna. E sabe o que é lindo, irmã Beth? É que vida eterna não é só vida longa, né? Não é só uma vida sem fim, mas vida eterna aqui fala de uma plenitude de vida, uma vida numa qualidade jamais imaginada, né? Paulo Completa. diz, né, que é algo que olho não viu, ouvido não ouviu, que nem sequer subiu ao coração do homem, ou seja, que mente alguma imaginou o que Deus preparou para nós. E é algo tão lindo que o mesmo Paulo vai dizer que as tribulações dessa vida, né, não se pode comparar. Então o evangelho é isso, né? Evangelho é livramento, evangelho é vida eterna, e é o que a gente vai aprender. E um segundo conceito, né, que fala de evangelização, é a ação de evangelizar. E sabe o que é interessante? É que evangelizar e pregar, né, parece que a gente está tratando da mesma coisa, né? Sendo que quando a gente vai para as duas realidades, a gente vê que evangelizar é muito mais simples do que pregar, né? Que pregar envolve muitas das vezes você fazer uma exposição de um texto sagrado, e aí você tem que meditar sobre aquele texto, você criar tópicos sobre aquele texto, e para alguns existe essa dificuldade, às vezes, de expor, né, as ideias. Mas evangelizar é simplesmente anunciar, né? Eu me lembro de um livro, eu estou tentando lembrar aqui do autor, o nome do livro é Evangelismo Total, é um livro da Juerp, né? E aonde o escritor do livro ele trazia uma definição assim fantástica do que é evangelizar. Evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde tem comida, né? Aí lembra daquele discípulo, né, que chama o seu irmão e diz: temos encontrado o Messias, né? Vem e vê, né? Então evangelizar é isso, é você apenas anunciar as maravilhas que o Senhor fez por nós. E já evangelismo é toda a parte técnica, né? Remete a métodos, remete à técnica. Aí é onde eu volto à minha falha inicial, né, que a irmã Beth colocou muito bem, né, o valor que deveríamos dar mais, né, à obra evangelística. E aí a gente pensa, né, quando a gente tem qualquer outra atividade na igreja, a gente faz reunião, a gente planeja, a gente levanta recursos, a gente tem todo um cuidado, às vezes meses de preparação. E às vezes quando se fala em evangelismo, né, ou evangelização, às vezes a gente não dá a mesma atenção, né? É verdade, né? Tem um autor até que falou que a missão da igreja é fazer missões. É verdade. Né? Então, assim, se a igreja não prega, se a igreja não evangeliza, não faz missões, ela deixa de ser igreja. É verdade. Vira um grupo de pessoas reunidos, porque a missão é da igreja, chamados para fora, né? Então a missão da igreja é essa, né? Exatamente, né? Uma tríplice missão, onde o carro-chefe, né, é sem dúvida nenhuma a proclamação, né, do Evangelho, né? A igreja tem a missão proclamadora, a igreja tem a missão adoradora e a missão edificadora, né? Edificar o corpo, porque a gente vai lançar a rede, traz o peixe para dentro do barco, mas a gente precisa tratar, né? E aí, trazendo para o nosso contexto, né, de igreja, você precisa dar alimento, né, ao povo, né? E o alimento vem através do ensino, né, da palavra do Senhor. E assim, puxando um pouco aqui a sardinha, né, para minha brasa também. Eu vejo também a área do ensino também muito sofrida dentro das igrejas. Eu tenho
pastores, amigos meus da Baixada, que já trocou de dia, já trocou de horário a escola bíblica dominical, porque não consegue trazer a igreja para a escola bíblica dominical. Agora você faz culto de campanha, né? De busca da chave, vigília da vitória, enche. Então eu comungo aqui, dou os braços a irmã Beth, ao nosso amado irmão Gelson, que nos proporciona, né, toda essa estrutura aqui para que a gente possa nos comunicar com os irmãos. Eu comungo da dor, né, dos irmãos que têm essa chamada, essa chama por evangelização, também o ensino. É verdade. Né, que é o que sustenta, né? O próprio Jesus falou aí de ensinar, né? Exatamente. De ensinar nas nações, né? Tal. Então, realmente, o ensino, ele transforma vidas, né? Exato. São vidas. os ides, né? Ir de pregar e ir de ensinar. Ensinar. Né? Jesus, ele pregava, né? Ensinava, curava, né? Então, ele ficou ensinando, preparando os discípulos. Ali, fez um seminário com aqueles discípulos, sempre mostrava as verdades do reino de Deus, né, para eles. Então, evangelho é tudo isso, né? Tudo. E até mesmo a adoração, eu penso, né, que algumas pessoas até colocam como a primeira missão da igreja seria a adoração, depois, né, a evangelização, mas para mim, a partir do momento que você prega o evangelho para alguém, aquela pessoa se converte, ela passa a ser um adorador. Perfeito. Então, adoração é resultado, né, acaba sendo... não dá para separar. Exato, não é? Uma não consequência prática, né? E acaba o ensino também, a pessoa aprende e adora a Deus ali, é tudo realmente... A missão da igreja é uma missão realmente profunda, é algo profundo, né? Verdade. Né? E às vezes a gente sai para outros caminhos que a igreja fica muito enrolada, perde muito tempo, enquanto que as coisas mais simples às vezes ficam um pouco de lado. É verdade, por aí. Então vamos ler aí nosso textuário, Sim, o nosso textuário está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? A nossa verdade prática diz a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos, né? Amém, glória a Deus. Vamos... A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20, né, que diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém, glória a Deus, né? E a gente vê aí a ordem do Senhor Jesus, né? Para ir para as nações. E a princípio, quando a igreja ela recebeu ali o Espírito Santo, né? Ali em Atos 2, desceu o Espírito Santo, eles começaram ali serem cheios do Espírito Santo de Deus, cheio ali, revestido de poder. Mas a igreja, ela continuou ali em Jerusalém, né? Continuou ali, estava muito bom, né? É verdade. Tinha palavra, tinha alimento,
tinha tudo comum, distribuía tudo. Ah, bênção. Jerusalém tá uma bênção, mas não foi isso que Jesus mandou, né? É verdade. Jesus foi, deixa eu dar uma animada é verdade. na coisa, né? E tudo começa, né, com a perseguição, não é verdade? E o interessante, né, quando a igreja ela fica fechada, né, entre quatro paredes, isso a gente consegue constatar nos dias atuais também, né? Quando a igreja fica muito concentrada em quatro paredes, começa a surgir os problemas de diversa natureza, né? Verdade. Se você não quer que a igreja te dê trabalho, você tem que dar trabalho à igreja, né? Aí a primeira coisa que começa já em Atos capítulo 6, né? Aquele problema já de partidarismo dentro da igreja, onde as viúvas, né? Gregas começaram a não ser tão bem assistidas. É só a igreja se limitar a ficar em quatro paredes que os problemas começam a acontecer, né? Isso é uma realidade. É interessante que o livro de Atos fala que todos foram dispersos, exceto os apóstolos, né? Nesse primeiro momento, toda a igreja foi dispersa aí com a perseguição e começaram a pregar, né? Aí foi pregando em Samaria. É verdade, Deus tem seus propósitos, né? Às vezes a gente acha que uma situação é para o mal, né? E nem sempre é para o mal, né? A gente tem um Deus cuja sabedoria ela é multiforme. A gente poderia, olhando mais à frente, né, ver o desentendimento, né, entre Paulo e Barnabé como algo ruim. Né? Mas quando a gente olha o que sucedeu, né, com o ministério dos dois, né, depois da primeira viagem missionária, né, onde Paulo vai para um lado, Barnabé vai com o outro. Foram duas equipes, né? Exatamente. E no final, né, aquele que foi o companheiro de Barnabé passa a ser também o companheiro de Paulo, né? E Paulo no final da sua vida, né, estando preso, pronto, né, para ser martirizado, ele manda chamar a João Marco dizendo que era útil, muito útil, né? Então a gente vê que Deus tem os seus propósitos, né? Isso vale também para a nossa vida, né? Não sei porque Deus está direcionando para esse lado a minha fala, mas de repente possa ter alguém perguntando a Deus por que de alguma situação que tenha acontecido na sua vida. Mas nem sempre circunstâncias ruins é sinal de derrota. Verdade. Na verdade, às vezes, Deus usa uma circunstância ruim para também nos levar a grandes vitórias, né? Então, basta a gente ficar atento, né, ao que Deus vai fazer, na verdade. E a gente vê isso na obra missionária, Deus usando uma situação ruim de perseguição para que o evangelho pudesse ser propagado, saísse, né, das redondezas de Jerusalém, conforme a Beth falou muito bem, né? Tava muito bom ali. Tava muito bom. Tinha palavra, tinha pão, tinha tudo, né? A zona de conforto, né? Chamada zona de conforto. É verdade. E é interessante como Deus, ele tem... O objetivo dele é que o evangelho chegue, de alguma forma, às nações. Quando ele pega Filipe, que estava ali em Samaria pregando, Filipe estava orando, as pessoas sendo curadas, estava tendo um mover, ali um Pentecoste, ali está uma bênção. Aí Deus, né, pega Filipe ali, o Espírito Santo pega Filipe e vai lá para a estrada, porque tem uma pessoa lá, né, e essa pessoa era uma pessoa de outra nação, era o etíope. É verdade. Mas a gente vê como Deus trabalha, né? Então o evangelho chegou à Etiópia por esse homem, né? E aí a gente vai vendo como Deus, ele vai movendo todas as coisas, né, pastor? E já era plano de Deus a salvação de toda a humanidade. É verdade. Quando ele chama Abraão, né, ele já fala, né, sobre isso. Tem conversões que são chaves, né? É como se Deus tivesse uma agenda e naquela agenda dele missionária tivesse uma vida que precisasse receber o evangelho, porque através daquela vida, então na verdade toda a trajetória, quem
traça é Deus. É Deus. Também com Cornélio, que era um centurião romano, né? Exatamente, né? Aí a gente lembra de algumas coisas, né, que a gente lê no livro de Atos, do tipo, pensávamos em ir para tal lugar, porém o Espírito nos impediu, né? Então a gente vê que a ligação, né, um dos fatores, né, primordiais para quem trabalha, te fala na obra missionária, mas é lógico, na obra de Deus como um todo, né? Quem exerce a função pastoral, quem exerce a função de evangelista ou qualquer outra função, tem que ter vida com Deus, né? Tem que ter comunhão com Deus. Mas na obra missionária, isso é algo muito, mas muito essencial. Eu acho que a igreja peca muito por isso, porque a igreja acha que sabe fazer a vontade de Deus. A igreja acha que sabe o que Deus quer. Verdade. Então eu vou adorar a Deus dessa forma, eu vou fazer esse culto, eu vou fazer esse trabalho, porque Deus quer. Nem perguntou, não sabe o que o Espírito Santo, né? É verdade. Então a gente aprende a fazer a obra de Deus e acha que tem que ser daquele jeito que nós aprendemos, né? Eu vou até puxar aqui um pouco até a orelha, né, dos pregadores, né, nos tempos modernos, né? Eu sou ainda do tempo em que se orava para saber o que Deus quer falar com a igreja, né? A gente recebia um convite para poder pregar e a gente simplesmente orava a Deus. Deus só quer falar sobre o quê? E Deus dava a palavra, como ainda Deus deseja dar a mensagem, né? Hoje, né, a gente recebe um convite, vai no sermonário, nos esboços que ficam lá, né? E às vezes, muitas das vezes a gente quer, essa pregação aqui, o esboço é muito bom, então vou pregar ele, né? É verdade. E de acordo com a igreja, de acordo com a quantidade de pessoas, a gente elege esse ou aquele esboço. No entanto, né, Deus ele quer ter liberdade para poder falar na sua casa, né, ao seu povo. E essa direção do Espírito Santo, ela é fundamental, é o que faz toda a diferença. É verdade, né? Palavra revelada, né? E a gente vê que Deus ele tem realmente o desejo na salvação de toda a humanidade, como diz a Bíblia, né? Deus, não é da vontade de Deus que ninguém se perca. E quando nós queremos fazer essa obra de evangelização, somente orarmos a Deus e pedir para o Senhor dar uma oportunidade, abrir uma porta, dar uma oportunidade. Se a gente ora com o coração sincero, sempre uma porta é aberta. Exatamente, na verdade, né? Sempre. Isso que a irmã falou, né? A irmã já dá um salto aqui para o segundo objetivo, né? Aqui na revista, o autor Ezequias Soares nos aponta, né, alguns objetivos práticos da lição. O primeiro, né, ele aponta como mostrar a evangelização como uma prioridade, né? E é o que a gente está tratando, né, aqui. Será que, de fato, é uma pergunta meio que retórica, né? Apenas fica para nossa reflexão. Será que, de fato, temos colocado a evangelização como prioridade? Né? Será, de fato, que temos feito isso? E aqui enfatizar o segundo objetivo, que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? E a irmã colocou muito bem, né, essa questão, né? Quando é o desejo do Senhor que todo ser humano se salva. E isso é um fato, né? E nos espanta, né, ainda a defesa, né, por alguns, né, de que o Senhor Jesus tenha morrido apenas por alguns privilegiados, alguns eleitos, né? E se isso fosse uma verdade, né? Alguns aspectos, por exemplo, até mesmo a grande comissão perderia todo o seu sentido, né? Se no final só vai ser salvo os eleitos, por que a gente deve sair pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Se no final Deus já escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, então a gente vê que esse tipo de doutrina, né, não se aplica, né, dentro da realidade e dentro da própria chamada, né, a igreja, né, a pregar o evangelho, né?
E a gente pode dizer que em matéria, né, de um evangelista, né, que é aquele que anuncia o evangelho, existe aquele que é evangelista de função e aquele que é evangelista de ofício. Toda a igreja de Deus, ela é chamada a ser um evangelista de função, né? A pregar o evangelho pelo simples fato de ter amor pela alma, né? Pelas almas, né? Então, é como se você se recusar a pregar o evangelho, é como se você fosse um médico, tivesse um paciente no estado terminal, em grande sofrimento, e você tem em suas mãos o remédio para poder curar aquela pessoa, tirar o sofrimento daquela pessoa, e simplesmente você se negar a aplicar o remédio que resolve, né, o problema do sofrimento daquela pessoa, né? Verdade. Eu lembrei até agora do apóstolo Paulo, né? Ele fala, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho, né? Tudo que Deus tinha feito na vida dele era algo que movia ele a fazer aquilo por amor, né, a Jesus. Então aquilo ali queimava dentro dele. Eu tenho que pregar o evangelho, né? Então, se ele não pregasse, aquilo tudo vinha sobre ele, né? Ai de mim, como um sofrimento, se eu não pregar o evangelho, porque eu reconheço que Deus fez na minha vida, né? Eu tenho amor por ele, então isso me motiva, me leva a pregar, e seria contra mim mesmo se eu não pregasse o evangelho. É verdade. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, né? E uma das coisas que o amor de Deus nos constrange a compartilhar esse amor, né? A gente se sente constrangido, porque é tanta coisa boa que Deus faz na nossa vida, né? A começar pela lavagem, pela palavra que Deus faz no nosso interior, transformando as nossas vidas de dentro, né, para fora. E a gente vê tanto testemunho de pessoas que são libertas de vício, pessoas que têm as suas famílias, né, reconstruídas, né? Porque infelizmente hoje parece que bênção, né, parece que vitória, prosperidade se limita a questões financeiras, né? Mas a gente vê que tem áreas da nossa vida que são muito mais importantes até que questões relacionadas a finanças, né? E a gente vê que esse evangelho, né, que o texto áureo aponta como poder de Deus, né? Ele tem um poder transformador, né, tal, que ele nos transforma como seres humanos, né? Muda a nossa maneira de pensar, as nossas convicções, e isso também remete nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir. Então Deus transforma o ser humano, Deus transforma através do evangelho a família daquele ser humano. E a gente vê que de fato, né, quando Jesus fala, né, sobre um novo nascimento, né, sobre se tornar um novo ser humano, uma nova criatura, isso daí a gente pode ver pela realidade, né, a começar em nós. Então Deus, ele fez tanta coisa boa por nós e em nós, que a gente se sente constrangido em não compartilhar, vendo as pessoas, né, em sofrimento, na angústia, perdidas, né, sem direção, e a gente tem o caminho, né, a chave, e a maior de todas as mudanças, né, que é o poder que o evangelho tem de mudar o destino eterno da nossa alma, né? Isso não tem preço, é a convicção, né, de que se eu fechar os olhos agora, eu vou estar com o Senhor, que eu não tenho que temer a morte, porque algo grandioso me espera. E somente aqueles que receberam a Jesus, né, é que tem essa certeza, né, essa convicção. E é interessante que a salvação, ela vem acompanhada com muitas bênçãos, né? É verdade. Muitas bênçãos, a bênção da adoção, vem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, né? Justificação, a paz, a regeneração, a santificação, a alegria do Espírito, muita bênção. Muita bênção. E termina com a glorificação, né? É o que Paulo fala, né? Que tudo corpo, que é corruptível será arrancado. Glória a Deus, de nós, aleluia. E receberemos um novo corpo. Aí eu penso, né,
que se Deus não desse mais nada para a gente além do que Ele já deu, É verdade. nós ainda teríamos Estamos muito que agradecer a Deus, né? É verdade. A gente vai estar aqui lendo aqui os comentários dos nossos irmãos, depois o pastor Alessandro faz uma conclusão, né? A hora passa tão rápido, é tão bom falarmos da palavra de Deus, né? Mas nossa irmã Expedita aqui está glorificando a Deus. O pastor Daniel Alexandrino está conosco. Bênção, meu pastor Daniel, que satisfação imensa, uma alegria falar com o senhor. Amém, está dando meus parabéns pela transmissão, está muito boa, né? Deus abençoe sempre. Beth, Gels, pastor Alessandro. Glória a Jesus. Um abraço para o pastor também, para sua esposa. Que Deus abençoe o amigo. Glória a Deus, né? Nossa irmã Carminha também aqui participando conosco, né? Deus é maravilhoso e fiel. É verdade, pastor, eu também sou desse tempo, né? Glória a Deus, né? Nossa irmã Odete, glória, aula maravilhosa. Deus continue abençoando vocês. Glória a Deus. Amém, né? Nossa irmã Odete ainda, né? Também está dando aqui a paz do Senhor para nossa irmã Expedita também. Nossa irmã Carminha, saudade da escola bíblica dominical. Aparecer, né, pastor? É verdade, vai ser uma honra receber. E já aproveito para também falar para ela, deixar um abraço para o meu amigo presbítero Fábio Santana. Deus abençoe a ele, sua esposa Raquel, suas filhas. Que Deus abençoe. Estamos com muita saudade aqui em Porto Carreiro, né? Glória a Deus, né? Nosso irmão Jorge Luiz, o ensinamento para mim é de muita importância. Faço tudo para ir às sextas-feiras e aos domingos. E ele estava lá hoje. Pois para mim são as melhores aulas. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nossa irmã Luciene, paz. Que alimento gostoso, né? Peguei um pedaço. Gelson, Beth, pastor Alessandro, é muito privilégio. É um privilégio para nós tê-la com a gente aqui ligadinha, né? É verdade, Luciene. Mamãe deixou um abraço para você, hein? Deus te abençoe. Nossa irmã Carminha aqui glorificando a Deus também, né? E ela colocou: esse foi meu presente de Deus, pois hoje é um dia muito especial para mim e meu esposo ouvir a mensagem pelo pastor Alessandro. Obrigado, meu Deus. Amém. O prazer é todo nosso, a honra é toda nossa. Ela está dando aqui a paz do Senhor, pastor Alessandro, né? Quanto tempo, Deus abençoe você e sua família. É verdade. Glória a Deus. A Luciene, glória, convidado ilustre. Amém. E aí, pastor? Convidado ilustre são eles, né? Que nos alegra com a presença aqui com a gente. Glória a Deus. Nossa irmã Luísa de Brito também. A paz, pastor Alessandro, saudades. A paz, minha querida, também estão no nosso coração. Glória a Deus, né? A nossa irmã Carminha está agradecendo a Deus por mais um ano de feliz matrimônio. São 45 anos. Que bênção, né? Glória a Deus. Parabéns, a irmã Carminha. Deus abençoe a senhora, o seu esposo. E é um privilégio, né? É verdade. 45 anos. Deus abençoe a senhora e o seu esposo. Amém. Parabéns, querida. Um grande abraço aí da Rádio Missões. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Nossos irmãos aqui participando. Show. Nossa irmã Expedito está dando a paz do Senhor também para o pastor Daniel. Pastor Daniel, receba aí a paz do Senhor. Nossa irmã Creuza também, né? Deus abençoe. Então, pastor Alessandro pode fazer a conclusão para a gente. A hora passa tão rápido, né? É verdade, né? Como diz um grande amigo meu, se deixar, vira vigília. É verdade. Não é verdade? E eu não poderia aqui deixar de falar, né, o terceiro objetivo aqui da nossa lição, que é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e na esfera transcultural, né? Se a gente for falar, isso aí entra, né, o evangelismo, né, que a gente falou no início, né? Evangelho, evangelização e evangelismo. E quando a gente entra dentro da área técnica da coisa, a gente vê que existem alguns tipos, né, de evangelismo. Existe o evangelismo pessoal, né?
que é aquele tipo corpo a corpo, né? É verdade. E eu tenho particularmente um apreço muito grande pelo evangelismo pessoal e entendo como um dos mais eficazes, né? Mas existe, né? Eu lembro da época, eu sou da época que a juventude terminava a escola dominical e a gente ia ali pelas ruas de Brás de Pina, né? E não tinha essa coisa de alguém organizar, não. Era os jovens mesmo. Vamos entregar folheto? Vamos. Né? E partia dos jovens, né? Entregar folheto. E a gente saía, atravessava a estação de Brás de Pina, ia para as ruas do outro lado e depois ia para casa almoçar. É verdade. Era assim que a gente testemunhos, fazia, né? E sem dúvida nenhuma. E também existe um outro tipo, né, de evangelismo, que é o evangelismo de pequenos grupos, né? Isso me faz lembrar do tempo que eu fiz 2º grau, né, no Senac, ali em Irajá, que os jovens, né, evangélicos começaram a se descobrir um ao outro lá e a gente havia conseguido, para na hora do recreio, na hora do intervalo, a gente fazer um culto no auditório da escola, né? E ali muitos frutos também colhemos ali, né? A gente convidava as pessoas e ali se reuníamos ali em pequenos grupos e anunciava o evangelho. Aí um levava o violão e cantava louvores. Então, evangelismo de pequenos grupos pode ser, por exemplo, no trabalho, quando dá essa abertura, né? Os patrões dão essa abertura, e também no âmbito, né, escolar, né? Temos visto isso muito crescer em faculdades, né? Onde Deus tem sido expulso, né, das universidades através das ideologias, mas Deus tem levantado jovens ainda, né, com a chama de pregar o evangelho. E existe também evangelismo em massa, né? E aí existe as cruzadas evangelísticas, né, quando rompe limites, né, de municípios, de estados. Que às vezes se confunde com as concentrações evangelísticas, né, que é algo mais local, né? Também existe evangelismo em massa pelo rádio, pela TV, pela internet, que é o que estamos fazendo aqui. E, Marinho, independente, né, de como que vai ser o método, né, que vai ser usado, se é local, né, dentro do evangelismo local existem as chamadas missões urbanas, né? Ou transcultural, né, que aí é o romper, né, de culturas, né, que remete a um preparo maior, né, do missionário. Uma vez eu fazia seminário, né, lá na Escola Preparatória de Obreiros Evangélicos, e eu me lembro muito bem de uma professora, uma grande mulher de Deus, e ela uma vez contou um caso, né, de 3 jovens que resolveram ir por conta própria, né? Sentiram a chama missionária e se juntaram os 3, eram 3 amigos, e vão fazer missões entre os indígenas, né? Aí foram para um interiorzão mesmo, onde havia uma tribo indígena, e aí encontraram a base missionária, e aí esbarrou, né, numa questão, que naquela tribo onde eles desejavam ir, na cultura indígena, as mulheres elas deveriam frequentar a aldeia, né, com os seus seios desnudos, e a menina não sabia, a jovem não sabia. Aquilo criou um constrangimento, né, entre os 3, que a jovem acabou voltando, né, justamente por essa questão. Então, missões transculturais, né, sem dúvida nenhuma, é aquela que requer, né, do missionário de fato uma chamada, né? A gente falou do missionário de função, mas Deus tem chamado também missionários de ofício, né? Que é aqueles que Deus investe mesmo do ministério de evangelista, aquele que Deus dá dons, seja para pensar sobre missões, criar estratégias, levantar recursos, mobilizar pessoas. Deus tem essas chamadas, né, específicas. Mobilizador, né? Exato, mobilizador, né? E a esses, né, Deus requer um preparo, né? É o tipo de obra que requer um preparo maior. Mas independente de ser local, né, às vezes Deus te chama para Jerusalém, às vezes Deus não te chama para os confins da terra, às vezes Deus te chama para Jerusalém, às vezes Deus te chama para a Judéia, mas o importante
é que tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto em Samaria e nos confins da terra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele venha a ser anunciado. Amém, glória a Deus. E hoje temos as agências aí que ajudam na preparação, né? Exatamente. Para a pessoa se preparar e pregar o Evangelho em outra cultura. Exato. Eu tive o privilégio, a convite desse casal que eu tanto amo, que está aqui na minha frente, né? De poder participar no ano retrasado, né? De um grande evento, né? Numa dessas bases missionárias, né? Que é a missão Antioquia. E eu deixo aqui desde já o convite, né? A você, irmão, minha irmã, jovens que têm a chama, né? E amor por missões. Fiquem atentos aí à internet, e quando vocês verem aí de volta, né, a conferência missionária é uma experiência para a vida inteira, para a vida inteira. Você é um antes e um depois, né, um divisor de água na vida ministerial, né, do obreiro e para aquele que tem a chamada, né? A gente chora, o coração arde, né? Eu não esqueço a palavra daquele pastor, né? E o interessante, né? Como é que Deus faz, né? Eu queria assistir a palestra, né? Da janela 10x40, mas aí eu cheguei atrasado na hora de escrever, tinha acabado as vagas e eu fui para missões na Europa, né? O evangelho sendo pregado na Espanha, e exatamente aquilo que o pastor que faz missões na Espanha falou é o que me impactou, né? Então, Deus tem seus planos, né? Exatamente. Glória a Deus, né? Que bênção. A nossa irmã Geni, o privilégio de assistir essa aula. Deus abençoe vocês. Amém, o privilégio é nosso. Glória a Deus, né? Nossa irmã Odete Santana aqui está parabenizando a nossa irmã Carminha por essa união abençoada por Deus. Nossa irmã Luciene, Deus abençoe essa liderança de peso. Me sinto orgulhosa, tenho vocês como exemplo. Glória a Deus, né? Aí, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Presbítero Fábio Santana, né? Que vai fazer 2 pontes de safena, né? Irmã Mamária, ora por ele. Está pedindo oração pelo nosso irmão Fábio Santana. Vamos estar orando sim, irmã Odete, né? Irmã Carminha. Carminha, mãe dele. Né? Carminha. Continuar orando, né? Nós oramos, e vamos continuar orando pela vida dele. Nossa irmã Carminha, glorificando a Deus, né? Glória a Deus. Nosso irmão Jorge. Irmão Jorge, que Deus abençoe sua vida, pastor Alessandro. Amém, digo mesmo, meu querido. Isso é uma bênção para nós ali em Porto Carreiro. É verdade. Nossa irmã Dulce Ramos também conosco. A paz do Senhor, Dulce. Deus abençoe a sua vida, né? Então, queridos, nós vamos estar nesse momento, vamos orar, né? Vamos orar pelo pastor Carlos, a família. Agradecer a Deus pelo matrimônio da nossa irmã Carminha também. Agradecendo pelo marido da neta da nossa irmã Geni, que conseguiu um emprego, graças a Deus. E a irmã Geni também está pedindo oração pelo Alisson, que é o sobrinho dela, e a família também. Nossa irmã Odete pedindo oração por Jocely e família. A nossa irmã Luísa de Brito agradecendo, né, o cunhado do nosso pastor Washington Serafim, que está bem, graças a Deus. E a nossa irmã Expedida pedindo oração pela sua sobrinha Aline, né? E também a nossa irmã Carminha pedindo oração pelo nosso irmão presbítero Fábio Santana, né? Então vamos orar nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Elevem seus pensamentos aos céus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É o momento de oração. Senhor Deus e Pai amado, queremos te louvar nessa noite, bendizer o teu santo e glorioso nome, ó Deus, te agradecer, Senhor Deus, pela vida, Senhor do pastor Alessandro conosco aqui, da Lisandra, Senhor, da Bia. Senhor Deus, continua abençoando essa família de maneira poderosa, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, Pai, abençoando o ministério deles, tomando em tuas mãos, fazendo próspero para a glória do teu nome.
Ó Deus querido, Deus amado, nós queremos pedir por cada um dos nossos irmãos que estão participando conosco. Visita cada lar, Senhor. Visita cada família nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja falando em cada coração, esteja despertando para a obra missionária, para a obra que Tu tens com cada um, Senhor. Deus, meu Pai amado, nós queremos pedir pela vida do pastor Carlos, pela sua família. Senhor Deus, visita a vida dele, sua esposa, que estão com Covid-19. Repreende todo o mal. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós expulsamos todo o mal, toda a enfermidade, não somente dele, mas todos aqueles que estão precisando nessa noite de uma cura. Colocamos a vida do Alisson também nessa noite, a vida da Aline, todos os pedidos de oração, a vida do nosso irmão presbítero Fábio Santana. Continua abençoando a vida dele, né, sobre esse procedimento que ele fez, essa ponte de safena que ele colocou. Fortalece a vida do teu servo, da irmã Raquel, seus familiares. Meu Deus e meu Pai, vai operando, Senhor Deus, nessa noite, na vida, Senhor Deus, Pai, da Joseli. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, cada um dos pedidos de oração, em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade caia por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo o mal agora nesta noite, em nome de Jesus. Oh, Senhor, faz maravilha, faz milagres em nosso meio, Senhor, porque cremos no teu poder, cremos também no teu amor e na tua misericórdia. Senhor, te louvamos pela vida da irmã Carminha, seu esposo, por, Senhor Deus, mais um ano de matrimônio. Continua abençoando, Senhor, essa união. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, ajudando, ó Deus, que a tua presença seja real nesse casal. Ó Deus, também, Senhor Deus, a nossa irmã Geni, agradecendo por essa vitória, Senhor, por essa porta de emprego, Senhor Deus, que tem dado, Senhor, esposa da sua neta. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tem ouvido as nossas orações. Senhor Deus, tem respondido as nossas orações, ó Pai. Que seríamos de nós se não fosse, Senhor Deus, as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Ó Deus e meu Pai, continuamos clamando a Ti, Senhor. Vai visitando, Senhor Deus, nessa noite também, Senhor Deus, a nossa modéstia em pedido de oração. Ó Deus, os irmãos da sua igreja, Senhor Deus, colocamos em tuas mãos esse caderno de oração, todos os pedidos, ó Deus, tu sabes a necessidade de cada um, entra com providência, e as pessoas que estão participando dessa programação, Senhor Deus, Pai, nós sabemos que tu és um Deus onisciente, Senhor Deus, tu estás em todo lugar, tu és um Deus onipresente, meu Deus, por isso nós pedimos, ó Deus, por amor do teu nome, vai visitando cada lar nessa noite, cada família nessa noite, Senhor Deus, aqueles que estão afastados da tua casa, Senhor Deus, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que hoje seja a noite de salvação, seja a noite de retorno. Ó Espírito Santo de Deus, convence, Espírito Santo de Deus, transforma cada vida agora pelo poder do teu nome. Ó Jesus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pela presença do teu Espírito conosco nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque sabemos que milagres têm acontecido nessa noite, Senhor Deus, Jesus. Pai, porque cremos, Senhor, onde tu estás sempre algo acontece. Oh, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer nesta noite pela vida de cada um, por esse exército de oração que tem levantado nesse lugar, pessoas que estão clamando, pessoas que estão orando, por pessoas que nem conhecemos, ó Deus, mas o teu amor nos constrange, Senhor. Oh Deus e meu Pai amado, vai, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, colocando as tuas palavras nos nossos corações, Pai, que possamos não apenas ouvir, Pai, mas praticar para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa união, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um, Senhor Deus, nessa noite. Continua, Senhor Deus, Pai, com cada um de nós, traz o avivamento, Senhor, fortalece a vida de cada um, ó Pai, renova, Pai, na tua presença. Colocamos os missionários também em tuas mãos, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que estão no campo. Pessoas, ó Deus, que estão, Senhor Deus, Pai Santo, levando a tua palavra, Senhor. Deus, que a igreja possa apoiá-los, que a igreja possa, Senhor Deus, cuidar deles, que a igreja possa sustentá-los, Senhor. Oh Deus e meu Pai, que a igreja possa entender que essa obra é para todos, Senhor, não apenas para alguns.
Deus querido e Deus amado, desperta o teu povo, ó Pai, porque os dias, Senhor Deus, Pai, são maus, porque a tua volta se aproxima. Precisamos trabalhar, precisamos pregar, precisamos anunciar o teu evangelho a toda criatura. Senhor Deus, Pai, que o teu Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes e que motivou a pregação do teu evangelho, esteja sobre nós também, Senhor Deus, nos avivando, nos fortalecendo, que possamos, ó Deus, Pai, falar de ti, testemunhar do teu poder para aqueles que perecem, Senhor. Quantas mortes, Senhor Deus, por essa pandemia, de pessoas que não conhecem o teu nome, Senhor. Mas, Senhor Deus, que a tua igreja possa fazer a diferença na face da terra, ser luz, ser sal, Senhor. Usa-nos para a glória do teu nome. Em nome poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Você está ouvindo o programa Lições Bíblicas. Glória a Deus, né? O povo de Deus aqui está glorificando, né? Adorando o nome do Senhor, orando aqui conosco, né? Nossa irmã Luciene, ajuda-nos a fazer a tua vontade, Pai. Queremos tua mão, queremos ver a tua mão operar em favor da tua igreja. Nossa irmã Carminha, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche todo este lugar. Nosso irmão Jorge, agradecendo a Deus. Nosso irmão tá aí, glória a Deus, né? Povo do Senhor que adora, que louva o nome do Senhor, o povo orando e exaltando o nosso Deus, né? Nós queremos agradecer, pastor Alessandro, por essa oportunidade. Demorou, mas chegou o dia. É verdade. Que Deus abençoe sua vida, nossa irmã Lisandra, Bia, toda a sua família. Eu me sinto honrado em estar com os irmãos aqui. Estamos à disposição. Precisar, estamos às ordens. Amém. Glória a Deus, né? É um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, né? E nós queremos pedir ao pastor Alessandro para estar impetrando a bênção apostólica. Nossa irmã Geni foi uma bênção, amém, glória a Deus. Nossa irmã Carminha também pedindo para Deus nos abençoar. Obrigada, irmã Carminha, Deus abençoe a vida da irmã. Então vamos terminar com a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Deus vivo na face da terra, que ama Jesus e com alegria aguarda a sua preciosa vinda. Assim todos dizemos, amém. Amém. Glória a Deus. Você ouviu Lições Bíblicas. a sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Rádio Lições.